Leoninos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Larissa, para aqueles que ainda não me conhecem por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, Leão, já te convido a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, isso é muito importante para nossa energia de troca. Vi que tem muita gente que acompanha aqui o canal, mas não é inscrito, então peço aí essa colaboração de vocês, tá bom? E bora lá, Leão. Vou iniciar aqui a leitura de vocês com o oráculo dos anjos e ancestrais e depois a gente vê as demais energias com o tarô. Como vocês já sabem, aqui são leituras gerais, são leituras coletivas. Peguem o que fizer aí sentido para vocês e bora. Leão, o que nós temos aqui para o signo de Leão, por favor? Eita, Guardião do Fogo, acenda suas paixões. A gente tem energia de Arcanjo Miguel aqui na leitura de vocês. Do que nós estamos falando para Leão? A erudita, cresça dentro da situação atual. Vou tirar aqui mais uma. E a donzela escudeira, faça planos e concentre-se. Aqui vocês estão no momento de remodelar as coisas na vida de vocês, Leão. Guardião animal, confie em seus instintos. Aqui me vem muito uma sensação de vocês estarem sentindo a vida um pouco meio do mesmo, sabe? Tudo muito igual, tudo até meio apático aqui, de alguma forma. Só que, como eu falei aqui, eu vejo como se vocês estivessem passando por um momento de reajustes na vida. Então, tem sim algumas coisas que você precisa levar de forma mais madura, mais séria, principalmente aqui questões a longo prazo. E eu acho que a gente falou sobre isso na leitura passada de vocês, né? Então, aqui realmente está pedindo para que vocês façam planos em relação ao futuro. Aqui vem muito para mim uma coisa de reajustes na parte financeira de vocês. Buscar mais conhecimento de educação financeira. Porque essa carta aqui do Guardião do Fogo e a erudita, para mim tá falando que vocês vão realmente reacender uma chama de vontade pelas coisas. Só que aqui com a erudita é de uma forma mais madura. Então essa energia de apatia, de desânimo, de estar tudo meio chato, isso não vai ficar mais na energia de vocês. Por a gente ter essa carta aqui do Arcanjo Miguel, pode ser que seja realmente transformações não só a nível material, mas também transformações a nível espiritual na vida de vocês, que vocês estão passando. Independente do que seja, aqui tá falando que vocês vão crescer, evoluir, expandir, né? Mas tá falando muito para vocês serem guiados pela vontade, a vontade divina aqui de vocês. Às vezes são vontades que vocês têm, mas se vocês param muito para pensar, vocês acham que não vai dar certo, que é impossível, mas aqui o que eles estão falando é, a partir do momento que você tem a vontade, eu tenho vontade, sei lá, de abrir meu próprio negócio, um exemplo, mas eu acho que não dá, que é impossível, pipipi, comece a se organizar, comece a estudar sobre isso. Aqui é muito equilíbrio entre coração, que vai vir a vontade de vocês, e mente, que é o conhecimento e é o que vai trazer aí
sabedoria para vocês fazerem isso dar certo, tá? O que mais? Vamos ver aqui com tarô. O que mais aqui para Leão, por favor? O que mais para Leão? Ó, é uma via de mão dupla aqui, 6 de ouros. Mais uma. A louca. Energia de Sagitário. O que mais? Nossa, Pajem de Paus. E no fundo de deck a Justiça com Hierofante. 3 de ouros. Valete de espadas, 8 de paus. Eu tô sentindo muito como se tivesse aqui alguma guiança espiritual alinhando vocês a um propósito. Isso aqui pode envolver questões de contrato, tá? Principalmente quando a gente tá falando de trabalho, vida profissional de vocês. Pode estar falando de fechamento de contrato aqui, renovação de contratos. Ou isso aqui é um contrato espiritual. Porque essas duas energias, para mim, me remetem muito como se vocês tivessem algo a cumprir, como se fosse um objetivo que você já se comprometeu a fazer. Aqui, para alguns de vocês, pode sim ter questões de contratos espirituais. Se isso daqui não for contrato a nível profissional, contrato às vezes para uma nova casa, enfim. Aqui eu sinto muito mais uma coisa de contrato a nível espiritual. Porque esse 6 de ouros, para mim, me dá a sensação de que tem uma ajuda aqui. Você cumpre o que você se comprometeu, né, a fazer. E com isso você também recebe uma colheita dessa situação. O que é esse 6 de ouros, por favor? Nossa Senhora! O Sol e o 9 de ouros, a Rainha de ouros. 9 de espadas, 4 de ouros. Ó, isso aqui é total a energia que eu tava sentindo. 9 de espadas, 4 de ouros e 8 de espadas, perdão. Esse sentimento de que tá tudo parado, às vezes pode ser uma questão realmente financeira que vocês estão preocupados. Meu dinheiro não expande, meu dinheiro não se movimenta, ou eu não tô aqui realmente vivendo a vida financeira que eu gostaria. E vocês acabam se sentindo limitados. Aqui pode ser, não necessariamente perrengues financeiros. Lari, tá tudo bem, não tô passando nenhum perrengue financeiro. Mas eu tenho uma vida aqui, um estilo de vida muito igual há muito tempo. Eu vou na mesma padaria, eu vou nos mesmos passeios, vou no mesmo shopping, eu vou, sabe? Esse 4 de ouros está me dando essa sensação de que talvez você sinta que as coisas não estão acontecendo ou se movimentando porque você não está mudando também as coisas ao seu redor. Eu saio com os mesmos amigos, eu falo das mesmas coisas. Isso aqui tá trazendo um certo tormento mental para vocês, porque vocês estão se sentindo assim cansados mentalmente. Porque imagina, né, foi um exemplo que já me deram uma vez. Imagina que você tá dentro da sua cabeça aqui, você tá dentro e tem uma pessoa que tá ali controlando seu corpo. E aí, todo dia, tem aquela mesma rotina, você enxerga sempre as mesmas coisas. Você enxerga você indo pro seu trabalho, você enxerga você mexendo no celular, você falando com seu amigo, com seu esposo, com sua esposa, tudo igual. Se você tivesse dentro da sua cabeça
Você ia aguentar ver tudo igual todo dia? Você não ia ficar assim de saco cheio? Esse 9 de espadas é o seu mental de saco cheio, Leão. A mente não aguenta. Não é que tem alguma coisa de errado, é que a nossa mente ela precisa ser estimulada com coisas diferentes, com coisas novas. Senão não vem inspiração, não vem vontade de viver, sabe? Mas aqui, quando se trata de questões materiais, financeiras, etc., vejo mudando totalmente, mas não vai mudar, que é uma coisa que é muito importante falar. Não vai mudar do nada isso daqui. Vai mudar porque você vai começar a perceber que a sua mente ela tá cansada de viver o mesmo. Carta do louco. 10 de paus, ó isso. 10 de paus e 3 de ouros. E o as de ouros. O que é esse 3 de ouros? 6 de espadas. Para alguns aqui tem uma... Ou é realmente uma mudança de percepção sobre o que você está construindo aqui. Suas bases mesmo. Ou aqui pode ser até para alguns uma mudança, uma transição, né? A quesito profissional. Mudança de carreira aqui. 6 de copas e a imperatriz, a roda da fortuna. Tem uma coisa aqui bem específica, a carta da força. Aqui é como se alguns de vocês precisassem meio que cortar um vínculo. Não tô falando de pessoas saindo da sua vida, não. Não é isso. Aqui não é você se afastando de ninguém. Não necessariamente, tá? Mas é como se vocês precisassem cortar um vínculo materno. Às vezes não é se afastar da sua mãe. Eu não tô sentindo necessariamente isso, não. Mas é como se fosse aqui uma coisa de falta, né? Faltou um amparo emocional materno, faltou uma nutrição aqui materna. De fato, um amor, um carinho de mãe. E isso aqui estava fazendo vocês se esconderem do arriscar pela vida. Porque é aquilo, como que a gente vai arriscar ir para o desconhecido se o nosso emocional também tá ali com falta de estabilidade, né? É por isso que as pessoas buscam tanto estabilidade, mas daquele jeito enrijecido, né? Estabilidade financeira, estabilidade material. Porque elas querem algum tipo de segurança que não foi oferecida aqui. E aí, por isso que tem muito essa coisa de criança interior ferida. E eu sinto que aqui eu tô me conectando com uma pessoa que também passa ou passou por isso. Aqui tá pedindo que vocês sejam os donos, as donas do próprio destino. Vocês não precisam mais de essa coisa de colo, de amparo emocional de alguém. Isso vai ser nutrido por vocês mesmos aqui. E aí é o momento que entra essa energia do louco. Que eu já não estou preso mais a sentimentos do passado ou da minha infância. Eu solto essa carga aqui, né? E posso realmente renascer, ser eu de forma autêntica, livre. A carta do louco é isso, é liberdade. Página de paus. 9 de copas. 5 de ouros invertido. Aqui eu vejo um tipo de libertação mesmo. Uma libertação que acontece aí espiritualmente falando,
mexe bastante aí com estruturas emocionais dentro de vocês. Porque aqui, essa carta do Pajem de Paus, né? O Pajem de Paus muitas vezes traz essa energia mais jovem, às vezes até infantil. Mas aqui, principalmente por a gente ter essa energia do Guardião do Fogo, vocês precisam dessa energia infantil. Eu tô colocando aqui entre aspas que eu não tô falando de maturidade. Mas a energia infantil, a energia da criança, é a energia inovadora. É aquela coisa às vezes de fazer brincando e fazendo brincando é aí que dá certo. Lembra que eu falei? É o equilíbrio entre o coração de vocês e a mente. Não é que vocês vão fazer de forma impensada. Não, o Pajem de Paus, diferente da carta do Louco, ele já é mais estratégico. Vocês vão fazer sim de forma analítica, estratégica. Mas se não tiver esse impulso da vontade de eu quero fazer, só fica a mente também não vai. É isso aqui que eu tô sentindo. Futuro próximo aqui para Leão, por favor. Futuro próximo. Ó, aqui tem uma coisa de vocês receberem ajuda espiritual, tá? Hierofante com Pajem de Espadas, a Lua, o Eremita e o 4 de Copas. Tem uma coisa de vocês receberem ajuda espiritual. Pode ser aqui a própria espiritualidade querendo se comunicar com vocês. Porém, Eremita com 4 de Copas, vocês estão se isolando. É como se vocês estivessem repelindo essa comunicação espiritual. As de Paus. Mais uma. Rainha de Espadas. Energia de Gêmeos, Libra e Aquário. Mais um. Tem bastante energia de Touro aqui também. E o 7 de Copas. Eu vejo vocês aqui cortando exatamente, carta da morte, distrações da vida de vocês. Para dar espaço para o novo aqui, para dar espaço para a inspiração, para a criatividade de vocês. O que é esse 7 de Copas aqui? 7 de Copas. Eita, bagunçou tudo aqui. Pajem de Copas. Tinha coisa aqui que estimulava a imaginação de vocês, mas assim, não se concretiza o negócio. Às vezes são pessoas, eu tô conversando com fulano, com fulana, mas parece que são imaginações, idealizações aqui, sabe? Não sei se é essa conexão que realmente vai ter futuro, que eu vou aqui criar um relacionamento estável. Às vezes são conversas até mesmo que vocês poderiam estar tendo, batendo papo, falação. E isso daqui não estimulava vocês para o que vocês realmente estão sendo orientados agora, sabe? Às vezes é muito tempo na internet, muito tempo no celular, enfim. Mas aqui a gente tem essa Rainha de Espadas. Eu tô vendo vocês cortando distrações, coisas que só estimulavam aí a imaginação de vocês, faziam vocês sonhar, mas não trazia o concreto. 7 de Copas. 7 de Espadas. De alguma forma isso aqui tava até sabotando vocês. Sabotando aquela coisa que eu falei, ó. Eremita com a Lua e o 4 de Copas de novo. Às vezes tem muita gente que vem me perguntar: Lari, como é que eu posso fazer para me conectar mais com a minha espiritualidade? Gente, a espiritualidade, ela não se comunica quando tem ruídos. A espiritualidade é muito sutil. Então, se você tá ali o tempo todo com a sua mente cheia de informação, é celular, é falando, é vendo coisa, sabe? Vai ser muito difícil você captar esses sinais que a espiritualidade te mostra.
ou tenta te passar. Aqui, para alguns de vocês, vocês estavam meio que sabotando essa conexão espiritual por conta de distrações. Rainha de espadas. Cuidado aí. Aqui, esse página de copas, pra mim, tá me dando muito uma coisa de conversa no sentido romântico mesmo. Eu tô conhecendo fulano no aplicativo, sabe? Só tá criando aqui ilusão na cabeça de vocês. Roda da fortuna. Rainha de espadas. 10 de espadas. O que é esse 10 de espadas? 8 de copas, o carro. Eu tô sentindo vocês tirando aqui alguma... O que é esse 10 de espadas? Peraí. Rainha de espadas. Eita. A postura de vocês aqui vai mudar bastante, viu? Eu tô realmente vendo vocês colocando bastas aqui em situações que estavam tirando seu foco, Leão. 10 de espadas, mais um. Cavaleiro. Isso aqui é conversa mesmo. Cavaleiro de espadas. Pode ser que vocês deixem bem nítido assim, ó. De colocar direto ao ponto. Vou me afastar, porque ver aquele 8 de copas, eu realmente estou sentindo que vocês vão se afastar de alguém, tá? Pode não ser questões de família, como eu falei, mas pode ser aqui pessoas mais aí do dia a dia, da rotina de vocês. Vocês vão deixar bem claro, não quero mais falar, não quero mais papo, acabou, acabou, acabou. Aqui, rainha de espadas com cavaleiro de espadas, 10 de espadas é sem enrolação. Ás de paus, enforcado. Aproveitem esse momento de pausa que vocês podem estar sentindo que nada acontece, porque tem um tesouro aí, ó. 6 de ouros. É aí que tá a ajuda. Vocês querem ajuda? Vocês estão pedindo ajuda? Aqui pode ter gente fazendo oração de São Miguel Arcanjo de 21 dias. Vocês querem ajuda? Tem ajuda. Mas prestem atenção quando essa ajuda chegar, tá? Conselhos finais aqui para Leão, por favor. Conselhos finais para Leão. Destino aqui de vocês muda mesmo, porque é a roda da fortuna. A partir do momento que vocês impõem limites, não é nos outros. Essa rainha de espadas aqui não é impor limite nos outros. Ai, porque eu vou cortar fulano da minha vida. Não, é impor limite em você mesmo. Porque vocês aqui estavam se distraindo sim com algumas coisas. Essa carta também veio para Áries. Buscando abrigo, as respostas estão dentro. E mística curadora. A energia... Não. Calma. Healing energy flows through you. A energia de cura flui através de você. Mais uma. Vista de cima, tire uma grande foto. Aqui eu sinto que faltava vocês verem as coisas numa outra perspectiva mesmo, né? Carta do enforcado. Só que enforcado, ele não... É uma carta que não, a outra perspectiva, ela não vem de fora, né? Realmente vem essa coisa de dentro. Acho que a maior dificuldade de vocês era abraçar essa energia mais receptiva. Às vezes a gente quer buscar sinal, ajuda da espiritualidade, coisas surpreendentes assim, né? Do lado de fora. E às vezes não é bem assim que acontece, né? É isso que eu vejo para vocês, Leão. Espero que essa leitura tenha ajudado. Para leituras particulares, aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato, tá bom? E é isso.
Desejo um ótimo tudo para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!